Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos trabalhar um pouco no código a questão de retorno de funções e, mais propriamente, a questão de argumentos e parâmetros de uma função. Nós vamos começar a ver a questão do retorno de uma função, ver que quando não colocamos um retorno explícito, o retorno é indefinido. Então, vamos declarar uma função aqui, function, sem retorno, e aqui eu não vou colocar nada, o corpo vai ser vazio, vou dar um console.log do sem retorno. Estou executando o sem retorno, vamos ver aqui no console, está aqui undefined, porque essa função está retornando undefined. Seria a mesma coisa colocar aqui um return vazio, também vai retornar undefined. Se não, nós colocarmos return uma expressão, vai retornar o valor dessa expressão que colocarmos. Pode ser retornar uma função também. Qualquer coisa que a gente coloque depois do return vai ser o que vai ser retornado. Bom, vamos ver agora a questão de parâmetros e argumentos de funções. Vou declarar uma função soma com dois parâmetros, ela vai retornar x mais y. São exemplos bem simples, mas que a gente quer entender o comportamento de parâmetros e argumentos. Então, quanto mais simples a função for, melhor. Vou dar aqui um console.log, vou executar o soma com 1, 2. Aqui é a forma tradicional de utilizar. A função tem dois parâmetros, estou passando dois argumentos, ele vai utilizar os dois argumentos que eu passei. Mas caso eu passe apenas um argumento, algumas linguagens de programação não permitiriam isso, dariam um erro, mas JavaScript é muito permissivo, ele permite. O que ele faz é, para os parâmetros que ele não recebeu o valor, ele assume o valor de indefinido. Então aqui o y, que é indefinido, é transformado para not a number, soma com 1, por isso que o resultado é not a number. Uma forma de fazer isso, ou evitar isso, se a gente esperar que essa função possa ser invocada sem passar todos os valores, é dar um valor padrão para os parâmetros. Então, antigamente podia fazer isso utilizando o operador lógico, y igual a y or, o valor padrão, vou botar 5, agora note que é 6. Por que 6? Porque o y fica indefinido, indefinido é convertido para falso, então é false or 5, é avaliado em 5, y assume 5. E aí estou somando 1 com 5. Bom, hoje em dia é uma forma mais fácil de fazer isso, que é explicitamente declarar o valor padrão aqui, y igual a 5, e aí eu não preciso utilizar esse operador lógico em curto-circuito. Eu posso colocar o valor padrão em quaisquer parâmetros que eu quiser, então vou botar aqui 4. Se eu passar os dois valores, por exemplo, 1, 2, o valor padrão é ignorado. Se eu passar apenas 1, então agora o y assume 1, o x assume 1, mas o y continua em 5. Então é 1 mais 5, 6. Se eu não passar nada, os dois parâmetros assumem o valor padrão, 4 e 5, por isso que a soma é 9. Bom, se eu colocar um valor padrão apenas para o x e o y, posso fazer isso? Eu posso, mas aí se eu passar 1 aqui, o 1 vai para quê? Vai para o y? Não, vai para o x. Então, o y vai ser indefinido, continua not a number. Então, é mais fácil declararmos, nesse caso aqui, se quisermos valor padrão, ou para os dois, ou apenas para o segundo. E se passarmos mais do que mais argumentos do que o número de parâmetros, por exemplo, aqui, não vai dar erro, ele vai pegar o 1, vai para o x, 2 vai para o y, vai retornar 3, e os outros argumentos, a gente ainda assim, não é comum fazer isso, existem formas melhores de fazer isso, mas a gente ainda poderia acessá-lo no objeto que tem o identificador de arguments. Vou salvar, vamos ver aqui que o arguments, ele é um objeto, ele tem aqui todos os valores passados, de 1 a 8, e uma estrutura de array. Vamos falar sobre array, mas aqui basta ver que o que eu passei não é perdido, pode ser acessado. Mas, como eu falei, isso aqui não é muito utilizado, existem formas mais modernas de tratar essa questão de valores a mais. Bom, uma outra coisa importante saber é que em funções seta, vou alterar aqui para const soma igual a função seta, vou salvar e vai dar um erro. Por que está dando erro? Arguments is not defined. Porque essa palavra-chave, arguments, esse objeto, não está disponível em funções seta. Eu já falei que
funções setas têm um comportamento ligeiramente diferente de funções regulares, esse aqui é um dos comportamentos diferentes. A gente não pode acessar o arguments, mas pela terceira vez não é muito utilizado esse arguments. Vou tirar aqui, mas eu vou voltar aqui para o function soma x, y. E se eu declarar uma outra função com o mesmo nome, soma, agora vai simplesmente dar um console log hello world. Vai dar erro? Não, erro não vai dar, porque JavaScript é muito permissivo. Só que a gente não deve fazer isso, não pode, não deve, porque uma função vai apagar a outra. Então, esse função soma aqui vai tomar o lugar desta função soma. Eu não posso utilizar as duas no mesmo projeto. Mesmo que eu passe o número exato de argumentos, aqui algumas linguagens de programação veriam que, como eu estou passando dois argumentos, eu devo querer executar essa função que tem dois parâmetros, mas no JavaScript não é assim que funciona. Então, uma boa prática, que é o que eu gosto, é utilizar ou expressões de funções ou funções seta. Então, se eu botar aqui função seta, e aí depois eu quiser, por algum motivo, declarar a mesma função, já vai dar um erro no compilador. O compilador já não vai deixar, porque eu estou declarando uma constante duas vezes. Né? Não estou alterando a constante, estou declarando duas constantes com o mesmo nome. Mesmo assim, se eu tentar apenas trocar, né, essa constante, também vai dar erro. Agora não vai ser um erro de compilação, mas vai ser um erro de runtime, que eu estou tentando alterar o valor de uma variável constante.